Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Dorval Tessari, que já aguarda para conversar conosco, mas eu vou colocar aqui primeiro a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar, que é Climatério e Menopausa, uma conversa sincera, longe das paixões. Primeiramente, Dorval, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Muito bem, muito obrigado por essa tua recepção, Cida. Eu estou muito bem, eu espero que você e a sua bebê que está no teu colo também assim esteja. É um prazer conversar contigo e com todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora. Coisa boa. Para a gente começar, então, primeiramente, obrigada também pelas tuas palavras. Vamos seguindo. Eu vou te pedir primeiro para que tu se apresente. Fale um pouco quem é o Dorval, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Eu me chamo Dorval de Andrade Tessari. Meu nome, Dorval de Andrade, vem do meu avô materno e Tessari do meu pai. Sou médico ginecologista há 41 anos, trabalho fundamentalmente no momento com menopausa e psicossomática. Em 2019, eu parei de fazer cirurgia e parei de fazer partos, e hoje eu me dedico exclusivamente à clínica ginecológica, fundamentado muito dentro do setor, dentro da área da menopausa, e uma das minhas grandes paixões é escrever. E eu escrevo na primeira pessoa, mesmo que eu traga um tema que não faz parte da minha vida física, pelo fato de eu ser homem. Eu tenho muita experiência porque eu convivo com mulheres desde o momento que eu nasci. Então, é um livro opinativo, ele é um livro também científico, mas o meu grande objetivo nesse momento é levar informações para que tu, enquanto mulher, tu possas decidir a respeito da tua vida e que tu não sejas um objeto secundário de decisões de outros. Porque eu particularmente abomino a ignorância, aonde as pessoas impõem aos outros comportamentos e vidas. Então, nada melhor do que no mundo de hoje das fake news, né? Ou seja, mentira. Antigamente se dizia mentira. Às vezes, e geralmente, com intenções não muito legais. A minha proposta é poder levar para ti informações e para que tu possas decidir a respeito da tua vida. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Eu recebi uma informação, porque eu tenho um outro livro escrito, dois outros livros escritos. E agora, nesse momento, eu estava procurando uma editora e eu recebi, por orientação de uma doutora aqui da Universidade de Caxias do Sul, o, a indicação da editora de vocês. Achei muito prático, muito fácil, fácil de negociar, fácil de resolver as coisas, prazos cumpridos, e foi assim que, através, então, respondendo especificamente a tua pergunta, através de uma doutora aqui da Universidade de Caxias do Sul. Que bacana, é bom saber também quando os nossos autores chegam através de indicações também de outras pessoas. É muito legal. Geralmente eles sempre nos contam que vem através da internet, então com indicações também a gente fica bem feliz de saber.
Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Dorval, Climatério e Menopausa, uma conversa sincera, longe das paixões, e já quero deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, tu já deu até uma pincelada ali um pouquinho na tua apresentação, mas eu gostaria que tu falasse mais sobre a tua obra, do teu processo de escrita, das tuas motivações para escrever sobre o assunto, e que tu também desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Cida, quando, por ocasião de março, eu fiz uma cirurgia de menisco, eu tive que ficar 30 dias em casa. E o que eu faria nesses 30 dias? Eu disse, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer para as minhas pacientes. E eu começo escrevendo o livro dizendo assim, este livro é escrito para ti. Tudo aquilo que eu gostaria de dizer numa consulta que eu não tenho tempo. Por quê? O tempo que eu levarei para te dizer seria tanto tempo quanto tu levarás para ler essa obra, fora do tempo necessário para as discussões. Porque a minha pegada do ponto de vista clínico é não considerar ou não rotular a mulher como um diagnóstico que ela está na menopausa, tu estás no climatério, porque isso ele é um processo, ele é uma fase da vida. E a mulher, ela não pode, não só a mulher, o homem, a criança, a pessoa de idade, ela não pode ser rotulada por um momento, e sim um processo. Então, o que tu vais encontrar nessa obra? Haverá dados técnicos até maio de 2026, que foi quando eu fechei o livro. Porém, eu acho que a grande essência do livro é trazer, da forma como eu penso, os processos e reflexões da vida, inclusive da fase da mulher. Tá? E que a mulher ela sofre muito mais do que o homem, porque essa queda abrupta de hormônio, que ocorre por volta dos 45, 50, 55 anos, o homem ele tem esse processo diluído ao longo de décadas. Então, o homem ele tem condição de se adaptar. E a mulher acontece tudo ao mesmo tempo. Né? Então, por que a mulher engorda nesse momento? Por que a mulher esquece? Por que ela tem calor? Por que ela não dorme? Por que ela fica irritada? É óbvio que também tem motivo, às vezes tem um companheiro ao teu lado que enche a tua paciência o tempo inteiro, não é a menopausa, e não é o hormônio que vai resolver. Né? Como tudo na vida. E este momento de vida dela congrega uma série de situações. Existe 50, 55 anos, pais que adoecem, filhos na adolescência, problemas de misoginia, né? Que a nossa sociedade ela é preconceituosa com a mulher. Existe a questão do próprio racismo, tá? Que a nossa sociedade ela é excludente. Né? Além disso, existe o etarismo. Tá? E aí, então, assim, além de tudo isso, existe uma coisa que as pessoas não estão se preparando para a velhice. Porque velhice tem um preço, custa dinheiro. E se a pessoa não fazer este cuidado enquanto é jovem, vai pagar adiante. Porque custa os medicamentos, custa cuidadores, custa plano de saúde. E esse talvez seja um dos últimos momentos que a mulher tem para fazer a sua preparação para o último terço de vida dela, para que seja uma coisa legal. Então, o que esse livro traz? Traz todo esse apanhado. É uma reflexão sobre o viver, sobre o morrer, sobre alegria, sobre tristeza, sobre vida, sobre morte, sobre ganhos, sobre perdas. É sobre isso que eu falo nas minhas consultas. E foi isso que eu levei para o livro.
Perfeito, fica o convite à leitura, então, da obra do Dorval, Climatério e Menopausa, uma conversa sincera, longe das paixões. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa em destaque, eu queria que tu falasse mais sobre ela e que tu contasse pra gente como é que foi esse teu processo de criação junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Esta capa, eu utilizo muito inteligência artificial, tá? E eu coloquei assim, fiz um prompt que dizia assim: se Gaudí fosse vivo, como ele faria uma capa para o livro Climatério e Menopausa, tendo todas as reflexões sobre o viver de uma mulher? E apareceu essa capa. Então, essa capa não foi modificada. Então, se Gaudí fosse vivo, ele utilizou as cores e os desenhos de Gaudí, né? Então, esta foi uma capa criada pela inteligência artificial. Diga-se sobre a questão da inteligência artificial. Para mim, foi muito bom a inteligência artificial porque ela me ajuda a escrever. Porque eu escrevo texto, fiz um prompt conforme eu gostaria que fosse corrigido, ou seja, fazer a correção ortográfica e gramatical, sem tirar as minhas características da minha escrita. Então, eu escrevia, colocava na correção da inteligência artificial, e no final do livro eu me tornei um escritor melhor, porque os erros que eu cometia no início, no final do livro eu não cometia. Então, assim, todas as regras gramaticais foram me auxiliando, porque eu não pedia somente que fizesse a correção, eu pedia que fizesse a correção e que me ensinasse a escrever melhor, apontando a regra gramatical a qual eu tinha errado. Então, foi uma coisa muito legal. Outra coisa, sobre a questão da criação. Eu não falo e eu não escrevo absolutamente nada daquilo que eu não vivo. Todas as minhas reflexões são baseadas e fundamentadas em cima de literatura, apesar de que referências bibliográficas eu não tenho, não gosto dessa história de escrever livro científico, entendeu? Não me atenho a regras, porque ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que escrever e como eu tenho que escrever. Sabe? Há um tempo atrás, eu fui convidado para fazer mestrado, e uma das condições era que eu tinha que ter uma orientação com uma tese desenvolvida por um determinado lugar. E eu simplesmente assim, eu com 64 anos, eu não vou escrever uma coisa que querem que eu escreva. Quem quer escrever, escreve. Eu não vou escrever o que tu queres que eu escreva. Eu vou escrever aquilo que eu quero. E isso é um momento de vida particular meu. Se, quando eu tinha 20, 25 anos, eu não fiz por uma opção, não será agora, com 64 anos, que eu vou me deter à regra científica para escrever alguma coisa. Mesmo porque a maior parte dos trabalhos publicados, tu tem uma tese dessa tese, tu faz 15, 20 trabalhos para ter quantidade. Isso, ter quantidade não é qualidade, né? Então, tudo que está escrito aqui, ele foi fundamentado na ciência, e eu agradeço muito, mas as reflexões, elas foram construídas ao longo de uma vida inteira sobre o meu viver, e principalmente sobre aquilo que está por vir para a minha vida. Fica então novamente o convite à leitura da obra do Dorval, Climatério e Menopausa, uma conversa sincera, longe das paixões. E relembra você que nos assiste que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ela.
Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. A vida é muito curta para viver de sonhos. Se tu passar muito tempo sonhando, tu é capaz de encontrar uma cova e lá tu não vai poder fazer absolutamente nada. Então, se tu tem ideia, faça. Talvez seja uma das poucas coisas que tu pode contribuir para a existência da humanidade, né? Porque enquanto ficar na tua cabeça, depois que tu morrer, não vai ter mais valor nenhum. Então aproveite as tuas ideias, te experimente, teste, faça o que tem que ser feito e não perca tempo. É isso que eu posso dizer. Fica então o recado do Dorval para você que ainda não fez a tua publicação. Não fica aí esperando o tempo certo, o momento certo, porque muitas vezes você espera, 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 espera e esse momento nunca chega. Coloca o teu conhecimento para circular e quem sabe algum dia não é você que está aqui no lugar do Dorval fazendo o lançamento do teu livro. Então, Dorval, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado, Cida, e um abraço a todos. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, quem sabe, também com a tua vida. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.